Bom, meninos, então boa noite. Eu sou a professora Laura. Vou acompanhá-los na disciplina de humanização, tá? A pacientes graves. É uma disciplina muito importante, a gente vai ter uma base teórica bem legal, mas acho que aconteceu um probleminha aí. Pronto. A gente tem uma base teórica, né, de humanização, a gente vai entender na nossa disciplina. Meninos, eu peço para vocês desligarem todos os microfones, só um pouquinho, tá bom? A gente vai entender, então, o que é a humanização, qual a importância da humanização na prática. Então, vocês estão se formando, né, no curso técnico em enfermagem. Qual a importância de uma prática humanizada no serviço de vocês? Então, são esses assuntos que a gente vai discutir na nossa disciplina. Então, por exemplo, quando a gente fala de humanização, meninos, eu quero que vocês levem e relacionem com todas as outras disciplinas que vocês já tiveram, certo? Então, por exemplo, as disciplinas de técnicas básicas, clínica médica, saúde do idoso, né? Todas essas disciplinas, elas estão relacionadas à humanização. Então, se você vai trabalhar num posto de saúde, você tem que ser um profissional humanizado. Se você vai trabalhar em uma UTI, você tem que ter um trabalho humanizado. E assim por diante. Então, em todos os locais em que vocês forem trabalhar, vocês precisam ter a humanização enraizada no profissional e no trabalho de vocês, tá? Mais ou menos assim uma apresentaçãozinha. Então, repetindo meu nome aí para quem não decorou, meu nome é Laura, tá? Eu vou primeiro fazer uma relação com o nome de vocês que estão presentes na nossa aula de hoje, tá bom? Só um pouquinho. Então, quando eu chamar vocês, vocês respondem, tá? A Stephanie Figueiredo tá aí? Não? Deixa eu ver aqui pela lista. Beriane Teixeira, tá presente? Tô aqui, presente, presente. Franciele Rodrigues, tá aí? Franciele. Larissa. Está presente, professora. Lindalva. Tá aí a Lindalva? Tô vendo ela aqui. Maria de Fátima. A senhora só me Te viu, né? vi. Tô aqui, presente. Presente. Pérola. Quem é a Pérola? Cadê a Tô Pérola? Tá aqui, aí? presente. Tô aqui. Quem é o Rian Gabriel? Rian Gabriel Cavalcante. E o William? Tá aí o William? Tô aqui também.
Stephanie apareceu. Ok. Então vamos lá, meninos. Oi, presente aqui. Apareceu, né, Stephanie? Presente, tá bom. Franciele também tá presente, tá? Tá bom. professora? Deixa eu anotar aqui. Pronto. Então vamos lá, meninos. Hoje nós vamos trabalhar aquele material que eu enviei para vocês, tá? Eu enviei no grupo de vocês um slide e um artigo. A gente vai trabalhar aqueles dois materiais na nossa aula de hoje, tá bom? Todos aqueles materiais, meninos, eu enviei. Professora, eu Oi. não tenho material, não. Como é, Pérola? Não entendi. Eu não tenho esse material, que a coordenadora ela me encaixou nessa turma hoje. Entendi. Então, eu vou enviar agora, tá? Só um pouquinho. Tá ok. Pronto, enviei, tá? Então, hoje a gente vai ter na nossa... Tá ok. Recebeu aí, Pérola? Sim. Então, meninos, na nossa aula de hoje a gente vai fazer uma introdução, né, à nossa disciplina de humanização. A gente vai entender o que é a humanização e como nós vamos observá-la e colocá-la em prática no nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Qualquer dúvida, meninos, vocês podem digitar aqui no chat, tá? E podem ligar o microfone. Eu prefiro que ligue o microfone, tá? Porque eu não consigo ficar lendo aqui. Então, qualquer dúvida, se quiserem compartilhar alguma informação, falar alguma coisa, é só ligar o microfone, não tem problema. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Tá sim. Sim. Então, o nome da nossa disciplina é Humanização na Assistência de Pacientes Graves, certo? Primeiro, meninos, eu vou apresentar para vocês o cronograma. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter uma aula teste na plataforma, né? Acredito que a maioria de vocês já estejam familiarizados. Eu vou apresentar a disciplina a vocês. Tem um aluno chegando. Então, vou fazer a apresentação da disciplina, a apresentação do cronograma e fazer uma breve introdução à disciplina de humanização, para que nós possamos entender o que seria a humanização. Amanhã, meninos, vocês terão uma atividade, tá? Valendo 3 pontos. Então, amanhã a gente não acessa a plataforma, vocês vão assistir um vídeo no YouTube. Eu vou enviar o link para vocês. O vídeo se chama O SUS e a Humanização da Saúde. Esse vídeo, ele apresenta como que um profissional de saúde, qual é a visão de um profissional de saúde. Então, quem realmente está trabalhando lá na prática. Qual é a visão que esse profissional tem a respeito da humanização? Na segunda-feira, no dia 22, nós vamos estudar o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, PNAH. No dia 23, nós vamos estudar o acolhimento em saúde e o acolhimento na classificação de risco. No dia 24, nós vamos estudar ética e bioética no contexto humanizado e o papel dos profissionais de saúde na política de acolhimento hospitalar. No dia 25, nós teremos a nossa prova
Então, vai ser assim, meninos, nós vamos ter a aula no dia 24 e no dia 24 eu vou enviar a prova para vocês, tá? Vocês terão até o finalzinho do dia 25 para finalizar e realizar a entrega da prova. Uma prova simples, curta, tá? Se vocês conseguirem acompanhar a aula, conseguir acompanhar o material, vocês não terão muitas dificuldades. No dia 26 eu já realizo a entrega de notas e no dia 1º nós temos a prova final. Então, para aqueles alunos que não atingirem a média 7, né, vai precisar realizar uma prova final. Então, como que serão nossas aulas, né? Nossas aulas, elas irão iniciar todos os dias, às 18h45, tá? Aqui pela plataforma, vocês podem assistir pelo computador, podem assistir pelo celular, então como vocês preferirem. A nossa prova, eu vou encaminhar a prova no grupo de vocês e vocês vão me encaminhar a resposta dessa prova no meu número no WhatsApp, tá? As provas, elas poderão ser pesquisadas no material do qual vocês possuem acesso. Essa aula, inclusive, está sendo gravada, tá? Assim que essa aula finalizar, eu vou encaminhar para a secretaria para que vocês possam ter acesso a essa aula e assim por diante. Então, quando eu enviar a prova para vocês, peguem o material, assistam novamente as aulas, prestem atenção nos debates, no que a gente vai conversar, que tudo isso vai deixar a prova bem mais simples, tá? Então, essas aulas, elas serão gravadas e enviadas para o WhatsApp de vocês, e vocês também podem solicitar o material impresso no CTEAC, tá? Todo o material da disciplina eu já encaminhei para a secretaria, tá, meninos? Então, já está lá disponível para que vocês possam solicitar a cópia desse material, tá? Então, vamos lá. Primeiro, meninos, eu quero saber de vocês. Então, primeiro, o que vocês acham que significa humanizar uma assistência, humanizar um cuidado, humanizar um trabalho? O que vocês acham que significa isso? Quero ouvir de vocês. Pode ligar o microfone, pode digitar, como vocês preferirem. E aí, o que vocês acham que é humanização? Eu acredito que seja um tratamento com o paciente como se fosse um tratamento de parente, né? Com cuidado, com atenção, sem erros, né? Eu acredito que seja assim. Então, seria você cuidar de um paciente como se ele fosse seu familiar, seu amigo, ou seja, que você realmente se importasse, né? Uma pessoa com a qual você se importa, seria isso? Isso, sem mostrar, né? Com cuidado. Muito bem. Mais alguém? Vamos lá, falar. Quem mais? O que vocês acham? Ah, professora, eu acho que um profissional que é humano, um profissional humanizado, ele tem que ter essas atitudes, ele tem que fazer isso. E aí, o que vocês acham? Quais as características de um profissional humanizado? Alguém sabe? Ele fala com o paciente com grosseria, ele não conversa com o paciente, ele não toca o paciente. Como é? O que esse profissional faz? Eu acho que humanizar é tipo a pessoa se colocar no lugar do paciente, tratar o paciente, tipo, em estado grave, com mais amor, né? Tipo, vai colocar ele um pouco acima, vai ter mais aquele cuidado, aquele sentimento com aquele paciente. Vai reagir de forma que ele esteja reagindo, que vai de acordo com o que ele está reagindo, se colocando sempre no lugar dele, né? Porque tipo, é um estado que ele vai estar passando uma dificuldade. Então a gente tem que tentar entender o paciente para poder estar ajudando, para estar se colocando no lugar dele. Eu acho que é isso. William. E aí, quando você fala, William, em entender, você percebe uma outra característica. Então, um profissional que ele é humanizado, ele escuta o paciente,
certo? Porque para você entender um paciente, você tem que ouvir. E ouvir de verdade, né? Às vezes, você se pega lá na rotina do seu trabalho, muito paciente para atender, muita coisa para fazer, e aí o paciente está falando e você não está prestando atenção, né? Então, o que o William falou é um ponto muito importante também, assim como a Pérola, né? A gente tem que ouvir o que o paciente está falando para a gente conseguir entender. O vídeo que vocês vão assistir amanhã fala muito bem disso, tá? Fala muito bem da questão do ouvir, do entender. Porque como que eu vou conhecer o meu paciente se eu não estiver disposta a escutá-lo? Não tem como, né? Então você não consegue conhecer realmente do que o seu paciente precisa se você não estiver disposto a ouvir. A gente vai, vocês, né, vão observar muito isso na prática quando vocês estiverem trabalhando, principalmente nas unidades de saúde, né? Não sei se vocês já ouviram falar, assim, às vezes tem muitos idosos que vão até os postos de saúde, eles estão super saudáveis, não precisam de nada, né? Fisiologicamente, não precisa de um medicamento, de uma consulta, mas eles querem alguém para conversar. A gente observa muito isso nas unidades de saúde, né? O idoso, ele senta, ele só quer conversar com você, né? E nós precisamos estar dispostos a isso, né? Dispostos a ouvir. Porque muitas vezes a gente acaba descobrindo coisas além, né? Ao ouvir. Então, por exemplo, quando um paciente vem para conversar com você, ele queixa que está tendo muitos episódios de tristeza, desânimo, não está conseguindo se alimentar muito bem, teve perda de peso, está passando por um momento difícil, né? Às vezes o paciente ele procura você para desabafar. E aí você, como um profissional de saúde, já pode olhar para esses sintomas e falar assim, ó, esse paciente pode estar com depressão, ele pode precisar de uma ajuda a mais, né? Então, você precisa estar sempre com os ouvidos, vamos utilizar essa expressão, vocês precisam estar sempre com os ouvidos abertos, né? Então, prontos para ouvir e entender. Quando a gente fala entender, meninos, a gente também fala a questão do julgamento. Nós, como profissionais de saúde, nós não podemos julgar o nosso paciente. Não é o nosso papel, né? Então, por exemplo, William, se você for atender um paciente, e ele vai contar a história de vida dele para você, né? Você tem que ouvir, você tem que compreender e você não pode julgar, porque esse não é o seu papel ali dentro, né? E o paciente, ele não tá buscando julgamento. Quando ele vai conversar com você, é porque ele confia em você, certo? Ele não vai falar para você para ser julgado, para você apontar o dedo, para você o tratar mal, né? Então, a gente observa muito isso nas unidades de saúde, nos hospitais, né? Pacientes profissionais que julgam o paciente por algum motivo. Pode falar, William? Tipo assim, antes de eu trancar, né? Porque eu retornei ao curso agora. Tinha trancado, mas eu tirava muito plantão. Tipo, eu tinha uns professores conhecidos que eles sempre me davam conhecimento a mais. E nessas experiências que eu tive, eu conheci muitos idosos, né? Que ia na unidade de saúde apenas só para aferir a pressão, conversar, falar. Alguns chegavam falando assim, estou ruim, mas a gente sabe que ele não está. Mas, tipo, ele estava precisando de um apoio nosso, tipo, para a gente escutar. Isso. Às vezes eles ficam só em casa, às vezes são maltratados e vão buscar um ouvido para estar ali, para estar de apoio, para dar um apoio para ele emocional. Tipo, às vezes nem doente está, como a senhora falou. Às vezes ele só precisa de alguém para conversar. Só que tem casos que eles vão buscar ajuda, porque mesmo não sendo uma doença, mas a gente tem que estar disposto a ajudar. E Perfeito. chega um ponto que eles procuram certas unidades de saúde e são discriminados às vezes,
Por quê? Porque o que as pessoas falam? Ah, estão tomando tempo. Ah, ele não precisa estar aqui. Mas ninguém conhece. Ninguém sabe o que eles estão passando. Tipo, o que a senhora está falando? Tem que estar de ouvidos abertos a conhecer, a ouvir e se colocar no lugar deles, né? Você tem que estar disposto a ajudar. Isso. Acho que isso significa... Verdade, William, que até porque pode ter, a gente tem que analisar o histórico, né? O histórico anterior dele, que às vezes não é saúde, não é a saúde, às vezes é só uma coisa que ele está passando que está É um influenciando acolhimento aquilo, que ele entendeu? precisa. Ele precisa que alguém acolha, né? Às vezes ele não tem esse acolhimento em casa. Ele vai procurar, pode procurar numa unidade de saúde, pode procurar um profissional, né, que o receba bem. Vou compartilhar uma historinha com vocês. Antes de trabalhar aqui, antes de ser professora no CTAC, eu trabalhava numa unidade de saúde lá em Feijó, bem distante, principalmente, nós atendíamos principalmente indígenas. Tinha uma senhora, e lá eu realizava consulta de pré-natal, né? Tinha uma senhora que ela já tinha 11 filhos e estava grávida do 12º filho, com seus 40 anos, né? E assim, eu percebia muito julgamento da população, assim, da comunidade, né, na qual ela estava inserida. Então, nem a própria família a ajudava, né, lhe dava orientação, e até mesmo a minha equipe com quem eu estava trabalhando. Então, ela tinha uma agente de saúde, mas a agente de saúde só a criticava, julgava. Ah, ela tem esse monte de menino e não cria, não sei o quê. Aquela conversa, né? E aí eu fui atender essa senhora. Comecei a conversar com ela. No início, ela quase não conversava, quase não respondia. E eu percebi que tinha alguma situação estranha, né? As consultas foram passando. E aí, essa mulher, ela começou a ter mais confiança em mim. Porque a confiança, meninos, ela não vem assim do dia pra noite, né? É algo que você conquista. Então, eu fui conversando com ela, dizendo que ela podia confiar, que ela me contasse, ficaria, né, naquela sala, a gente não pode comentar com outras pessoas, enfim. E aí, essa mulher, ela teve abertura, me contou que ela sofria violência doméstica do marido, o marido não permitia que ela tomasse pílula anticoncepcional, não aceitava o uso de preservativo, muitas vezes abusou sexualmente dessa mulher. Então vejam só, né? Ela estava sendo criticada, julgada pela sua família, pela comunidade na qual ela estava, pela equipe de saúde que deveria estar dando suporte, né? Dizendo que ela tinha filho porque ela queria, porque ela não queria se cuidar, enfim. Mas, na verdade, o que essa mulher precisava era de muito além disso, né? Então, ela precisava ter um apoio, né? Ela precisava falar para alguém o que estava acontecendo com ela. E à medida com que você é rígido, né, com um paciente, quando você chega criticando, menosprezando, se achando superior, como que esse paciente vai ter abertura para conversar com você, né? A gente observa, pessoal, muito isso, viu? Em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as formações. Quando uma pessoa parece que coloca um jaleco, ela se sente o Deus Todo-Poderoso, né? Então, se sente, coloca o jaleco, entrou dentro do hospital, parece que tem gente que se acha o Deus Todo-Poderoso, né? E isso faz com que o paciente não tenha abertura com você, né? Quando você cria um muro, né, uma barreira entre você e o paciente, porque você se acha o cara e o paciente é só ali um pobre coitado que tá doente, que precisa receber um cuidado, né? Então, dessa forma, você não vai conhecer o paciente, não vai ouvir, não vai entender a história desse paciente e o paciente não vai receber tudo aquilo que ele precisa, tá? Deu para entender mais ou menos o meu objetivo aqui? Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Deu sim.
Beleza, vamos dar continuidade então, senão a gente não termina hoje. Então tá, meninos, vamos lá. Então vamos iniciar nossa aula com a introdução à humanização, certo? Primeiro, nós precisamos entender a nossa profissão, certo? Qual é a relação da enfermagem e a humanização? Ah, professora, todo profissional de saúde precisa ser humanizado para que o paciente receba o cuidado necessário. Correto, concordo com você. Mas a nossa profissão, a enfermagem, ela tem um peso muito maior. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Já ouviram a frase: a enfermagem é a arte do cuidar? Então, nós cuidamos diretamente do nosso paciente. Nós prestamos o cuidado do nosso paciente. Como que eu vou cuidar de uma pessoa se eu não conheço essa pessoa, se eu não compreendo, se eu não escuto essa pessoa, se eu não converso com essa pessoa? Será que esse meu cuidado, ele vai ser tão efetivo quanto esse paciente realmente precisa? Não vai. Nós, meninos, a enfermagem é o profissional que está mais próximo ao paciente. Concorda? Então, pensem aí numa enfermaria, né? Tá lá a enfermaria, os pacientes nos seus leitos. Quem que tá a todo momento ao lado do paciente, aferindo os sinais vitais, administrando medicamentos, auxiliando no banho? É a equipe de enfermagem, correto? Não é o médico, não é o fisioterapeuta. Então, nós somos a primeira ligação do nosso paciente com a equipe. Todos os outros são essenciais. Todos os outros precisam trabalhar com amor, trabalhar de forma humanizada. Mas nós, por prestarmos o cuidado, por estarmos mais próximos ao paciente, a humanização ela se torna essencial, indispensável, tá? Então vamos ler essas pequenas frases. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes. Poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Então, a Florence Nightingale, né, a mãe da enfermagem, nos deu esse belo contexto, né, onde traz a enfermagem como uma arte. E é uma arte na qual você precisa se dedicar totalmente, né? Então, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão precisar se dedicar totalmente a essa arte, né? Vocês vão precisar se entregar de corpo e alma. Quando um pintor está lá pintando um quadro, fazendo uma obra de arte, né? Ele não se dedica totalmente àquilo, né? Ele coloca a sua alma na sua arte, no seu quadro, na sua escultura. E é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa profissão também. Outra. A arte do cuidar deve ser feita por aqueles que possuem a chama do amor. O que eu quis dizer com isso, pessoal? Nem todas as pessoas elas vão se identificar, tá? Quando eu falo que nem todo mundo nasceu para ser da área da saúde, isso é verdade. E isso a gente observa todos os dias, quando a gente precisa de um posto de saúde, quando a gente precisa de um hospital, né? A gente observa que tem pessoas que sabem fazer, né? Sabe lá acertar uma veia, sabe administrar um medicamento, mas fazem de uma maneira tão robótica, né, de uma maneira tão ríspida muitas vezes com os pacientes, às vezes nem pergunta nem o nome do paciente, né? Quantas vezes vocês foram lá num posto de saúde, procuraram um médico, ele sentado aqui com a cabeça baixa, perguntou assim, o que você está sentindo, você fala,
Ele anota, faz uma receita e te entrega, né? Questão assim de 5 minutos. Ele nem olha nos seus olhos, ele nem olha para você, né? Quantas vezes a gente já passou por isso? E o que eu quero despertar em vocês é que isso, meninos, precisa ser trabalhado todos os dias, né? Então nós precisamos trabalhar todos os dias com isso, né? Às vezes nós vamos estar cansados, desmotivados, mas a gente não pode levar aquilo, né, e transformar na vida do paciente um momento pior do que o que ele já está passando. Porque quem é que gosta de ficar internado, né? Quem é que gosta de estar no médico? Quem é que gosta de estar doente? Ninguém gosta. Então, aquele não é um momento bom para o paciente, certo? E o nosso objetivo lá dentro é transformar aquele momento em um momento mais proveitoso, em um momento menos estressante para o paciente, tá bom? Outra frase. A arte de cuidar, humanizar, é se colocar no lugar do paciente. Então, foi muito bem o que a Pérola e o William destacaram aqui pra gente, né? Nós precisamos ter o que nós chamamos de empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Então, se eu fosse o meu paciente ali hoje, o que eu gostaria que o profissional fizesse para mim? Eu gostaria que o profissional conversasse comigo, eu gostaria que o profissional explicasse para mim o que está acontecendo, o que ele está fazendo, quais os medicamentos ele está administrando, tá? Então, a gente tem que sempre ter empatia, que foi o que a Pérola e o William destacaram aqui pra gente hoje, né? Nos colocar no lugar do outro. Foi quando eu falei até pra Pérola, né? Pensar no paciente como alguém realmente importante pra gente, né? Então, se fosse um pai, uma mãe, um irmão, como que eu gostaria que esse paciente fosse tratado? E é justamente isso que a gente tem que trabalhar todos os dias, tá? Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa por enquanto? Pode dar continuidade. Sem dúvidas, né? Tá bom. Então, meninos, primeiro, né, qual é a visão de um ambiente hospitalar? Nós temos uma fase histórica muito ruim dos hospitais. E esse peso da história permanece até hoje, né? Para que serviam os hospitais de antigamente? Os hospitais eram lugares de pobres. Então, separavam-se os pobres, doentes, colocavam-se em hospitais. Geralmente eram locais altamente desconfortáveis, sem luz, sem ventilação, sem alimentação adequada, né? Sem pessoas para ajudar, para cuidar desses pacientes. Então, era um lugar de separação. Né? Então, colocavam-se os pobres doentes nos hospitais para que assim os ricos não se contaminassem, né? Lembrem daquelas novelas, dos filmes de antigamente, puxem aí na memória de vocês, né? Como que era um ambiente de um hospital, como que era um hospital naquela época e hoje, né? E também naquela época, lembrem, tem muito em filme, novela, essas coisas. Quando um rico adoecia, quem que ia até? Quem que procurava, né? O médico vinha até o paciente. Lembra que o médico vinha lá com a sua maletinha, o paciente estava lá deitado na sua cama e ele atendia o paciente em casa, correto? As mulheres pariam seus bebês em casa. Então, os hospitais eram lugares de separação, de exclusão. Então, era um local
sem qualidade, né, de vida, os pacientes não tinham qualidade de vida nenhuma, né, os profissionais normalmente não eram profissionais qualificados, eram freiras, né, que se dedicavam a ajudar, enfim, mas que não tinham uma formação, não tinham um conhecimento. Então, muitas vezes os pacientes morriam à míngua. Até hoje, essa visão do ambiente hospitalar, ela ainda permanece na nossa sociedade, né? Todo conhecimento histórico, todo fator histórico, ele permanece por muito tempo, né? Às vezes é difícil você quebrar, pode falar. Então, naquela época, só quem tinha médico eram os ricos, os pobres, quem cuidava era as freiras, era isso? Né? Então, ou então, alguns médicos dedicavam, por exemplo, um dia na semana de trabalho voluntário no hospital. Aí ele ia lá uma vez por semana, prestava uma atividade voluntária, um serviço voluntário, mas os hospitais, eles não tinham condições nenhuma, né, de cuidar, de tratar de um paciente. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, não sei se vocês já assistiram também, o filme da Florence. Já assistiram? Florence, né? O nome do O filme? filme da Florence, que é a mãe da enfermagem, né? A precursora da enfermagem. Ela mostra muito bem a condição desses hospitais, né? E muitas vezes os pacientes agravavam ainda mais a doença, o paciente ficava pior do que quando ele entrou, né? Devido a todas as condições de saúde que tinha naquela época, tá? Alguma dúvida, Lindalva? Não, mamãe, obrigada. E aí, pessoal, essa visão, né, do ambiente hospitalar, muitas vezes ela permanece até hoje, né? Se você conversar aí muitos idosos, né, que dizem: "Ah, eu não vou para o hospital, é um lugar só para morrer", né? Entrou no hospital, morre. A gente de vez em quando escuta umas opiniões desse jeito, certo? Acredito que vocês já tenham ouvido de algum familiar, algum parente: "Ah, ir para o hospital é só para morrer, prefiro ficar em casa", né? Então a gente ainda tem essa visão do hospital. E como a gente está falando de pacientes graves, essa visão ela é muito pior para a UTI. Já repararam? A gente fala assim: "Ah, o paciente foi para a UTI". O pessoal, a maioria das vezes, já decreta a morte do paciente, né? Ah, foi para a UTI, decreta aí a morte e ponto final, né? Porque a gente tinha essa visão, né, de que os pacientes graves, eles, principalmente a UTI, nos primórdios, né, da UTI, quando não tinha tanto a formação, né, da equipe, quanto os equipamentos. Então, a maioria dos pacientes realmente que entravam morriam, né, porque não era possível dar o suporte que o paciente precisava. Hoje, o que a gente tem que entender de uma UTI? Uma unidade de terapia intensiva. Então, é um paciente que necessita de muitos cuidados, correto? Quando o paciente está lá na enfermaria, lembrem aí de uma enfermaria, quando vocês já ficaram internados, né? Na enfermaria, cada paciente fica no seu quarto, certo? Né? Às vezes ficam 2, 3 pacientes no seu quarto, as portas fechadas. A equipe está sempre olhando para o paciente? Não, né? Paciente de UTI, pessoal, depois eu mostro uma foto aqui para vocês. É assim. A equipe tá toda aqui no meio, no centro, é assim, um centro. E aí, ó, todos os leitos estão ao redor, né? Esses pacientes, eles ficam sendo monitorados. Tem alguns medicamentos que só podem ser administrados na UTI. O paciente tem o ventilador mecânico, que é quando ele está entubado, né? Então, a gente tem que entender que quando um paciente vai para a UTI, não é o decreto de morte, não. É porque a gente está afirmando que aquele paciente ele precisa receber cuidados específicos que ele não poderia receber em uma enfermaria. É isso que a gente tem que entender, tá bom?
E muitas vezes, esse paciente que está internado na UTI, a gente esquece que ele necessita de um cuidado humanizado. Às vezes é um paciente que está sedado, que está entubado, então ele não responde. O paciente está lá dormindo e ele não tem resposta nenhuma. E aí, muitos profissionais trabalham isso de forma automática, né? Ah, o paciente está sedado aqui, vamos fazer de qualquer jeito, né? Não tem que ter um cuidado, não precisa ter um cuidado humanizado, o paciente está sedado, está entubado, né? Um paciente grave, a gente observa muito isso. E é justamente o que eu quero mostrar para vocês, que desde um paciente lá do postinho de saúde até um paciente que está internado na UTI, ele precisa receber um cuidado humanizado, tá? Essa tirinha aqui, meninos, é uma amostra muito legal, né? Aqui a gente tem em 1912, né? Então, vários médicos aqui olhando para o paciente, tentando descobrir o que o paciente tinha, certo? E aqui em 2012, né, os mesmos médicos olhando só para a máquina, olhando só para o computador. Zero atenção para o paciente, certo? Então, hoje a ciência tem muito a oferecer, mas as pessoas não oferecem nada além da técnica, né? Então, assim, meninos, a tecnologia, os equipamentos, os exames que nós temos hoje em dia, eles são muito importantes. Mas nós não podemos esquecer que o nosso paciente ele é um ser humano. Então, olhem aqui. Nessa segunda imagem, os médicos praticamente esqueceram do paciente. Eles dependem somente o quê? Dessa máquina para identificar o que o paciente tem e o que o paciente precisa, tá? Eles não conversam com o paciente, né? Não tentam descobrir, por exemplo, se é algo que já vem acontecendo há muito tempo, não dialogam, não conhecem o histórico familiar, o histórico de doenças, eles estão voltados a quê aqui? Ao computador, né? E a gente observa muito disso hoje em dia, né? Então, vejam bem, os equipamentos, as técnicas, eles são essenciais, são muito importantes. Porém, nós sempre temos que estar voltados ao paciente, tá? O doente passou a ser considerado um instrumento de aprendizagem, estatística e pesquisa, passando a representar uma fonte de recursos econômicos para a organização. Então, a enfermagem é a arte do cuidar. Mas o que é o cuidar? Cuidar é uma ação integral entre pessoas com efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e instituições, trazidas em atitudes tais como tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. Pode contribuir para a redução do impacto do adoecimento. A falta de cuidado tende a contribuir para o sofrimento dos pacientes e a aumentar o isolamento social. Então, pessoal, o cuidar, né, o nosso trabalho ao cuidar de um paciente, ele é essencial no processo de recuperação. Então, vamos pensar, né, num paciente que está lá internado, né, tá lá internado, não conversa com ninguém, não se alimenta, não toma banho, não toma os medicamentos, porque é um cuidado de enfermagem, né? Então, imaginem só aí uma enfermaria sem enfermagem, né? O paciente não come, não toma banho, não toma os medicamentos. Como que esse paciente vai melhorar? Não vai, né? Então, o cuidado da enfermagem, ele é essencial nesse processo de recuperação. E o que a gente observa é que muitos profissionais valorizam alguns cuidados, como por exemplo, pensam que para que o paciente se recupere, você precisa somente administrar medicamentos. Hoje, muitos técnicos pensam que o seu trabalho é esse, ir lá e administrar uma dipirona no paciente, um antibiótico.
mas a gente sabe que a enfermagem é muito além, né? Então, você tem que auxiliar em todas as necessidades nas quais o seu paciente precisa. Então, se o seu paciente precisa de auxílio no banho, cuidado na alimentação, né? O diálogo, levar o paciente, por exemplo, para o pátio, para ele sair um pouquinho da enfermaria. Tudo isso pode ser uma função e uma atribuição da enfermagem e entra como um cuidado, tá? De enfermagem. Alguma pergunta aqui, meninos? Deixa eu ver aqui. Então tá, vou seguindo, tá? Segundo o dicionário Aurélio, humanizar significa adoçar, suavizar, civilizar, tornar-se humano, compadecer-se. Então, a gente está falando aqui, né? Eu sou um ser humano, vocês também. Então, nós estamos falando que nós precisamos nos tornar humanos. Parece meio sem lógica, né? Parece que a gente está falando de algo que deveria existir sem exigências, certo? Mas infelizmente não são assim que as coisas acontecem. Então, humanizar é valorizar a qualidade do cuidado, do ponto de vista, né, do paciente. Então, a gente sempre tem, meninos, que levar em consideração a vontade do paciente, tá? Claro que a gente vai orientar, né? A gente vai conversar com o paciente, mas ele é responsável pelo seu tratamento. Então, se um paciente disser para vocês, por exemplo, que não quer tomar um determinado medicamento, é direito dele. Qual é o seu dever? Você vai explicar para que serve aquele medicamento, quais são os riscos dele não tomar, né? Você vai conversar, vai explicar para o paciente o que você está fazendo, mas é um direito dele. Se ele falar, eu não quero de jeito nenhum, não aceito, você não faz, né? Tem uma igreja, não me recordo agora, por exemplo, que os seus fiéis não aceitam transfusão sanguínea, transplante de órgãos, né? E nós precisamos aceitar isso. Então, um paciente precisa de um transplante de órgão, de uma doação sanguínea, mas ele não aceita devido à religião. E aí? Respeito, né? Você vai explicar, vai conversar, mas se o paciente se recusar, é um direito dele, tá? Quando falamos de humanos, estamos falando gente cuidando de gente, né? Então, o que eu disse para vocês, nós somos pessoas cuidando de outras, e a gente nunca pode esquecer disso. Nunca, meninos, se achem melhor do que o outro, né? Não é porque você tá ali trabalhando, que eu disse do jaleco branco, né? Você coloca lá o jaleco, fica se achando o tal, né? E o paciente é só um qualquerzinho ali que precisa de um medicamento. Não tenham essa visão, tá? Respeitem o outro, porque a gente nunca sabe em qual posição nós vamos estar no futuro. Então, humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou um grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Então, a humanização ela precisa ser trabalhada como um todo. Se você fizer aqui um trabalho isolado, um outro trabalho isolado ali, será importante naquele momento, mas não vai trazer resultados que você esperava, né? Então, se você trata o seu paciente de forma humanizada, você realmente está fazendo a sua parte. Mas se os demais da equipe não estão no mesmo ritmo que você, aquele paciente ele não vai se sentir acolhido, né, por toda a equipe e não vai aceitar o tratamento da melhor forma possível. Então, nós devemos incluir,
para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Então, é muito importante a questão do diálogo, né, com a equipe. A gente precisa conversar com a equipe, né, entender o que está acontecendo, orientar. Ou então vocês vão chegar no colega de vocês, colega, isso aqui que você fez não foi legal, tenta fazer assim da próxima vez, né? O diálogo, eu acho que ele resolve muitas questões. Agora, meninos, respirem aí um pouquinho, vou beber uma água também, um chá. Beber meu chá aqui, respirem. Nós vamos trabalhar outro material agora, tá? Alguma dúvida por enquanto? Então, não, William. Uma dúvida. Não. Só na prova, é? Tudo certo. Só na prova a dúvida, é? Aqui quando chega a prova a gente esquece tudo. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Conseguindo ver aí, meninos? Aparecendo para vocês? Pra mim tá aparecendo, tá normal. Tá. Então, meninos, esse material, para mim, ele resume, assim, a nossa disciplina em quase todos os pontos, né? Então, ele é um trabalho escrito pelo Caetano, cujo título é Cuidado Humanizado em Terapia Intensiva, um estudo reflexivo. Eu quero que vocês façam a leitura desse artigo, tá? É bem simples, não é difícil, tá? Eu quero que vocês façam uma leitura depois de todo esse material. Eu vou destacar aqui alguns pontos que eu achei importante trazer para vocês, né? Então, como nós havíamos conversado um pouquinho de uma UTI, né? Então, a unidade de terapia intensiva é um local onde presta assistência qualificada e especializada e que possuem alguns recursos mais avançados, né, capaz de dar um cuidado a pacientes que estão em um estado mais crítico de saúde, certo? Porém, é aquela imagenzinha lá que eu mostrei para vocês, né, do médico voltado para a tecnologia e do médico voltado, né, para o paciente. Então, a UTI é um local onde a gente tem esses recursos tecnológicos, né, onde a gente tem ali os equipamentos, mas muitas vezes falta o lado humano dos profissionais, né? Então, muitos profissionais estão voltados ali aos aparelhos, a mexer nos aparelhos, a conectar o paciente no monitor, mas não está preocupado com a humanização, né, com o cuidado, com conversar com o paciente, né? Resgatar a humanidade nas UTIs talvez seja voltar a refletir, sempre mais consciente sobre o que é ser humano. A UTI precisa e deve utilizar-se dos seus recursos tecnológicos. Então, os recursos tecnológicos, eles são importantes,
Porém, os profissionais destas unidades jamais devem esquecer que a máquina não substituirá a essência humana. Então, a máquina, o computador, não substitui o homem, tá? Então, lembrem daquela frase, gente cuidando de gente. Então, na UTI, a gente tem esses recursos tecnológicos, os equipamentos, os aparelhos, mas o paciente ele não precisa só disso em uma UTI. Ele precisa de um cuidado humanizado, tá? Depois vocês leiam com mais cuidado, tá bom? Esse material. Tô só destacando aqui o que eu achei mais importante. Ao nosso ver, somente é possível humanizar UTIs mediante a nossa própria humanização. Os enfermeiros, por exemplo, não podem humanizar o atendimento do paciente crítico antes de aprenderem a serem íntegros consigo mesmo. Então, eu não tenho como cuidar de um paciente de forma humanizada se eu não for íntegro comigo mesmo, né? Não podem deixar parte de si em casa e assumir comportamentos diferentes que o tensionem por não poder ser ele mesmo. Então, como é que funciona, né? Muita gente fala assim, para você ser um profissional de saúde, você tem que ser frio, você tem que se manter distante, porque senão você vai se abalar. Então, me diz o quê? Que eu tenho que deixar uma parte de mim em casa e somente o meu lado profissional tem que ir trabalhar. Isso não é verdade, pessoal. Quando você se mantém frio, quando você se mantém distante, quando você, como as pessoas dizem, se acostuma, né? Quando você cai na rotina, você não tem como prestar um cuidado humanizado para o seu paciente dessa forma, né? E até mesmo eu acho muito errado, né? Como que eu consigo me separar, né, de mim, deixar um pedaço de mim em casa e o outro trabalhar? Ninguém consegue, pessoal, né? Ninguém consegue fazer isso, né? As nossas emoções, elas são um conjunto, né? Nós temos um conjunto de emoções, enfim, a gente não tem como separar, né? Isso aqui é a minha parte do trabalho, isso aqui é a minha parte da minha casa, né? Nós estamos sempre trabalhando juntos. Então, a partir do momento em que você fica frio, quando você se acostuma, você se distancia. Você cria a barreira entre você e o paciente. E é essa barreira que eu disse, né, que nós precisamos quebrar, tá? Os pacientes admitidos, eles são observados continuamente pela equipe de saúde. Então, como eu conversei com vocês, né? O paciente fica a enfermagem, né? Aqui no centro, e ao redor ficam os pacientes. Então, tá todo mundo o tempo todo olhando para os pacientes. Além disso, a disponibilidade de aparelhos sofisticados vistos negativamente, que acarretam maior ônus para a família, falta de privacidade, constância da morte, incômodo produzido pelos ruídos dos aparelhos, luzes, clima frio, desconforto, né, ocasionado pela rotina do cuidado. Então, vejam só, uma UTI é um local onde, infelizmente, nós lidamos, né, com a constância da morte. Então, um paciente, quando está acordado, lúcido, orientado, vê um paciente do seu lado morrendo, como que esse paciente vai ficar depois disso, né? Então, nós temos que ter essas responsabilidades, tá? Por exemplo, né, depois de conversar com o paciente, explicar o que aconteceu, por que aconteceu. Eu acho que a conversa, né, o diálogo. Então, quando você fala e quando você ouve, é um dos principais recursos da humanização, tá? Cada paciente, meninos, tem as suas necessidades específicas. Então, por exemplo, se a gente vai cuidar... Cadê? Eu só decorei o nome da Pérola e do William, que é os que estão falando aqui.
e a Lindalva, né? Então, se a gente for cuidar do William, da Pérola, da Lindalva, Beriane, Franciele, Maria de Fátima, cada um de vocês vai precisar de alguma coisa específica. Ou vocês todos são iguais? Não são, né? Cada um é um ser individual. Cada um tem as suas necessidades. E nós precisamos atender essas necessidades, tá? Atender as necessidades de cada indivíduo. Porque assim a gente trata de maneira mais especial, né? Cada paciente. E isso eu digo assim, coisas simples, pessoal. Experimentem chamar um paciente pelo nome, o mínimo. Mas cheguem. Boa tarde, seu João, tudo bem? Eu sou o técnico William. Hoje eu vou acompanhá-lo, o senhor, no período da tarde. Qualquer necessidade, o senhor pode me procurar. Meu Deus, isso o paciente vai se sentir tão bem em ouvir isso, o que seria uma coisa simples, certo? Você chamar uma pessoa pelo nome, você se apresentar a ela, não parece simples? Mas infelizmente isso a gente não observa no nosso dia a dia. E eu acho que são coisas que vocês podem trabalhar e levar isso para a rotina de vocês, tá? Esse trabalho, meninos, eu vou apresentar aqui para vocês. Esse trabalho, o pesquisador ele entrevistou, né, alguns profissionais que trabalham em uma UTI, né? Então eles entrevistaram um enfermeiro, fisioterapeuta e médico, tá? E eles fizeram a seguinte pergunta: qual o significado da humanização na assistência para você? Então, eles perguntaram o que significava a humanização para cada um desses profissionais. E aí, agora a gente vai discutir um pouquinho quais foram as respostas desses profissionais, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, deixa eu conseguir sair disso aqui. Até agora, tudo bem, né? Então, vamos ver o que esses profissionais falaram, né? O que significa a humanização para eles. Então, o primeiro ponto, meninos, que eles identificaram, né, como conforto, como humanização, seria a necessidade do paciente em receber conforto emocional. Então, o médico 1 disse a seguinte frase: o doente precisa muito de medicamentos, mas precisa também ser tratado com carinho, respeito, dignidade e com responsabilidade, né? Então, ele nos trouxe aqui uma outra visão, né? Como eu falei para vocês, muitos profissionais acham que a cura do paciente está ligada somente ao medicamento. E aqui esse médico nos disse que não, né? Que o paciente ele também precisa de carinho, de respeito, de dignidade e de um trabalho com responsabilidade. O segundo médico disse assim: minimizar o estado de depressão através de palavras de carinho, incentivo e de fé, paciência e solidariedade e atendimento afetuoso a pacientes que passam por este setor. Então, eles foram bem parecidos, né, nas suas falas, dizendo, né, que esse trabalho ele precisa ser voltado, né, com carinho, com paciência, com respeito, e são exatamente esses pontos que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, tá? Então, é necessário cuidar do paciente com carinho, dedicação,
Respeitá-lo como ser humano, considerando suas crenças, valores, desejos e expectativas quanto à internação e evolução do estado de saúde. Desenvolver o cuidado com a responsabilidade de minimizar o quadro de depressão e angústia instalados no paciente em virtude da sua permanência na UTI, mediante estabelecimento de um diálogo. Quando possível, levando palavras de incentivo e fé no intuito de conquistar a confiança do paciente e do familiar. Então me digam, o que é que vocês observam nessa imagem, né? Além das pessoas não terem olhos, mas o que é que vocês conseguem observar nessa imagem? Digam aí para mim. Não tá aparecendo não a Tá imagem não? aqui. Peraí. E agora? Não, não apareceu não. Continua naquela paz, no conforto emocional. Peraí. Agora E aí? apareceu. O que é que vocês observam aí? Sim. Eu estou observando que o paciente ele está recebendo todo o apoio. Para mim não apareceu pelo responsável, né, que estão por o paciente, né, os médicos e os enfermeiros estão prestando todo o apoio para ele. Nessa imagem. O que mais? Quem quer falar mais alguma coisa? Para mim tá aparecendo só você, professora, na tela aí, mais Tá nada. aparecendo não? Não. Eu vou mandar no grupo a foto, tá? Olha aí no celular de vocês. Quem não conseguiu ver a imagem, mandei aí no grupo de vocês. O que a gente vê aí? Conseguiu, Beriane? E consegui, tá? Eles estão confortando o paciente, né? Conversando. Acaba aqui tocando nele também, né? Pegando nas mãos, conversando. Isso. Passando com. Isso que eu queria que vocês observassem também, o toque. O toque, ele é muito importante, tá? Então, quando você conversa com um paciente, hoje, claro, a gente tem que reduzir isso, né? Mas, por exemplo, né, chega no paciente, toca nos ombros, né? Cumprimento de mãos, hoje não. Mas quando acabar, quando tudo isso passar, aí vocês podem fazer com mais tranquilidade, né? Mas o toque do paciente também é muito importante, né? Então, você tem que olhar nos olhos, né? Conversar com o paciente olhando nos olhos, ouvindo e tocando, tá? Mais alguém? Pérola, Lindalva, querem falar alguma coisa? Acho que eles estão conversando mesmo, tocando, né? Tipo, se cumprimentando, né? Isso. O paciente. Tá mostrando que o paciente se mostra que tá bem, né? Que ele tá gostando. Também, né? Então a gente consegue observar uma resposta positiva do paciente, certo, meninos? Alguma pergunta da nossa aula de hoje?
Ninguém quer falar mais alguma coisa? Não, por Por enquanto. enquanto não, né? Então tá. A nossa aula de hoje finaliza aqui, tá? Na próxima aula a gente termina esse mesmo assunto, que não deu tempo de terminar. A gente trabalha a parte de conforto físico, de compromisso profissional depois, né? Então hoje vocês podem pegar o material que eu mandei para vocês, façam uma leitura. Aquele artigo, meninos, é uma leitura muito legal, né? Tem outras falas de outros profissionais, bem fácil a leitura. Então leiam, vai ajudar bastante vocês, tanto como profissional quanto como seres humanos em si, tá? Então, relembrando, amanhã, meninos, nós não vamos acessar a plataforma. Amanhã vocês vão assistir um vídeo que eu vou mandar para vocês e vocês vão fazer um resumo, né, desse vídeo. Vocês vão colocar, vão fazer um relatório, né, e vão colocar quais pontos vocês acharam mais importantes, tá? É um trabalho que vale 3 pontos, tá? 3 pontinhos, então faça um trabalho bonitinho. Amanhã eu envio o vídeo para vocês, posso enviar até antes do horário da nossa aula, né, para vocês conseguirem finalizar mais cedo, tá bom? E aí eu vou receber até segunda-feira esse trabalho, tá? Porque como a gente vai ter final de semana e tudo mais, vocês podem me enviar esse trabalho até segunda-feira, tá bom? Certinho? Professora, uma pergunta. Pode falar. O trabalho só vai enviar amanhã, dia 19. O vídeo, Isso. aliás. Desse vídeo é para fazer o trabalho, para entregar até Isso, segunda, certo? certo. E vale 3 pontos. Tá? Só Obrigada. isso. Então, meninos, qualquer dúvida pode mandar mensagem no grupo, que eu tô lá para responder vocês também, tá bom? Boa noite a todos e a gente conversa amanhã. Tchau. Estudem. Tchau.